Olá, sejam bem-vindos aos Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves, editora-chefe na Trends, e hoje nós vamos trazer aqui para vocês um bate-papo sobre a regulamentação do mercado de criptomoedas. O nosso convidado de hoje é o André Parente, advogado especialista em tokenização e regulamentação de ativos digitais. Seja bem-vindo, doutor André. Primeira vez aqui nos Cenários com a gente, não é isso? Opa, é isso. Tudo bem? Tudo Olha, ótimo por aqui. Vamos iniciar então, né? Primeiramente, doutor André, eu gostaria que o senhor explicasse como a regulamentação das criptomoedas varia ao redor do mundo, né? E se existem países ou regiões que estão se destacando na criação de um marco legal mais sólido que outros. tudo bem? Boa pergunta. Antes de a gente adentrar nessa questão de países, a gente tem que manter em mente que o universo digital ele não tem fronteiras. Então, o que acontece nas regularizações é que o seguinte, é, existe uma problemática não só entre os países isolados, mas o próprio FMI, como G20, agora que foi de procura de uma regulamentação global, no sentido de evitar uma arbitragem regulatória. O que é isso? São países, empresas que procuram uma facilidade na legislação em detrimento de outros países. Entretanto, o usuário final é sempre aquele usuário da internet. Então, para ele, não tem fronteira. Então, assim, a gente vê muito a questão de países acochando a regulamentação, e aí a empresa muda, vai para o Caribe, dando exemplo, vai para o Caribe e pega um país que não tem regulamentação, mas, ao mesmo tempo, na internet a gente percebe que não tem fronteira. Então, a dificuldade dos países é justamente trabalhar isso de forma global. Agora, respondendo de forma prática, vamos lá. A China baniu as criptomoedas. Mas, paradoxalmente, ela tem todos os projetos de forma avançada. Ela tem a moeda dela digital, ela tem um blockchain próprio, mas ela proibiu por uma questão de timing. O mercado, o cenário econômico para a China não é favorável para que as pessoas comecem a usar a criptomoeda. Já no Japão, que é um país que tem que tem um grande número de usuários, a gente pode dizer que hoje em dia o Japão é o país mais seguro para se investir em criptomoeda. Por quê? Porque o Japão ele veio com uma regulamentação muito rígida. O Japão, só para você ter ideia, o Japão ele aprovou uma lei agora de segmentação patrimonial. O que é isso? O dinheiro que o investidor coloca, ele não fica na carteira da empresa, ele fica numa carteira exclusiva que um terceiro tem que auditar anualmente. Fora isso, a alavancagem no Japão só pode ser até no máximo de 2 vezes do capital investido. Quem é investidor de cripto, principalmente nessas grandes corretoras, sabem como é que é a festa da alavancagem. Você pode alavancar até 72 vezes o seu capital. Então, isso aí traz uma insegurança muito grande. Aí o Japão colocou o limite como dobro. Fora isso, no mercado japonês, as corretoras têm que colocar no mínimo de 95% dos ativos digitais numa carteira fria. Para quem não sabe o que é a carteira fria, é uma carteira que não está conectada no sistema, na rede. É como se a gente dá um exemplo aqui grosseiro, seria os ativos que estão fora da rede num pendrive. Eles não ficam dentro da rede. Então, o Japão, com isso, trouxe muita segurança para o investidor. Vamos lá. A União Europeia, que tem como órgão fiscalizador o MiCA, né? Ele também regulamentou. E na União Europeia, o que a gente vê é uma proteção também do consumidor e do investidor. E a regulamentação na Europeia
de forma genérica, ela traz uma proteção muito grande, no sentido de que, se for perdido qualquer ativo dentro das corretoras, as corretoras ou as empresas intermediárias, elas são 100% responsáveis por aquele ativo. Fora isso, transações acima de 1.000 euros, as empresas têm que guardar todos os dados das transações, assim como ter um processo de conhecimento do seu cliente, o famoso KWC. Eles são obrigados a pedir documentação do cliente, saber se aquele cliente realmente aqueles fundos que ele está trazendo para a corretora são fundos que não são de origem ilícitas. Então, acolchou muito na União Europeia. Já nos Estados Unidos, os Estados Unidos ele tem uma peculiaridade que, que a gente tem que mencionar, porque a questão da criptomoeda nos Estados Unidos ela é muito sensível, porque os Estados Unidos, ele até um tempo atrás, ele dominava o sistema financeiro, assim como todas as transações. Então, o dólar era muito importante para a economia, para o sistema financeiro mundial. Com a criptomoeda, a gente percebe uma migração dessa importância para outros países, para empresas. Então, assim, a SEC americana, ela vem fiscalizando, ela vem aprovando alguns projetos, mas a gente percebe que o poder regulatório da SEC, ela ultrapassa um pouco a questão de trazer uma segurança para o consumidor para ser uma política externa, sabe? A gente percebe que nos últimos 2 anos a SEC vem trabalhando de forma mais intensa os investidores. Os investidores não, as empresas do segmento. Mas, assim, para ser bem específico, os Estados Unidos têm 2 leis no Congresso que tentam trazer um equilíbrio tanto para a empresa como para os investidores. E no cenário brasileiro, o que é que muda com o marco legal das criptomoedas? Nós tivemos aí, né, a resolução que saiu no ano passado, que começou a vigorar esse ano, e eu gostaria que o senhor explicasse o que é que muda aqui no cenário brasileiro com o marco legal das criptomoedas. Do ponto de vista prático, o que mudou foi a criação do crime de estelionato virtual, que é 171A, o aumento de pena de 4 a 8 anos. O, também ele modifica os crimes do sistema financeiro, assim como traz o Código de Defesa do Consumidor para dentro dessa regulamentação. Entretanto, como é uma matéria que é muito complicada de a gente criar uma lei, o que a gente percebe da lei é que ela cria cláusulas abertas para que a entidade reguladora tenha poder de ter competência para trabalhar as questões menores. Então, é uma lei que traz algumas diretrizes. Ela define o que é um ativo virtual e ele define a competência para a fiscalização daquele ativo. A fiscalização ficou primeiro do Banco Central, depois da CVM. Se for valor imobiliário, é CVM, por exemplo. Se for, por exemplo, uma commodity, se for uma tokenização da empresa, se tiver valor de investimento, se for um contrato coletivo de investimento, fica para a CVM. O que não ficar para a CVM, fica para o Banco Central. Então, a gente está no momento dividido dessa forma. Isso é muito bom, porque tanto a CVM como o Banco Central, ele já vem há alguns anos trabalhando o mercado. O Brasil saiu daquela postura de criminalizar quem trabalha com ativo virtual com uma postura de segurar na mão e trabalhar de forma conjunta, através de sandbox, que são políticas que você chama as empresas para tentar entender o que está acontecendo, como funciona aquele mercado, e a partir daí a gente regular os futuros projetos.
Na CVM tem a Sandbox da CVM. E no Banco Central tem o LIFT, que é um laboratório de inovação. E o Banco Central, só para a gente deixar claro, o Banco Central ele vem ao longo do tempo trabalhando a inovação. O nosso Banco Central, por incrível que pareça, ele é muito moderno. Tanto é que a gente tem aqui o Open Banking, que são os dados que podem ser compartilhados. A gente tem o Pix, né? E queira ou não queira, o Pix é uma forma bem moderna e parecida, é uma rede muito parecida com o das criptomoedas. A gente vai ter agora, a gente tem projetos do Real Digital, que vai ser lançado, mas já está em funcionamento com alguns players. Então a gente percebe que é um cenário muito promissor para as empresas. A gente percebe que a lei não complicou, apesar de que alguns empresários do ramo de criptomoeda acharam que o Estado não precisa intervir em nada, que já basta a tecnologia. Só que a gente vê aí várias pirâmides, a gente vê que nem todo mundo estuda a tecnologia, nem todo mundo consegue entender como é que funciona. Então, assim, o que acontece é que o investidor ele confia muito nas empresas, em quem está vendendo. Então, na minha concepção, esse aumento de pena essa lei do estelionato simples, ela não vai inibir ninguém. A gente vê pessoas arrecadando 80 milhões com projetos e o estelionato simples não vai dar nada, né? Para ele é muito pouco. Então, em relação a isso, foi bom. Outra coisa que também foi muito boa foi botar como Banco Central uma peça principal. Banco Central e CVM. Certo. E quais são os principais riscos associados ao uso de criptomoedas nas operações empresariais e como o marco legal pode ajudar a mitigar esses riscos? A gente vê muito pessoas, vamos dizer assim, pessoas físicas, né, mexendo com criptomoedas. Então, assim, como que fica para quem é empresa, né, e vai realizar operações financeiras com criptomoedas, né? Qual que é o risco e como que o marco legal ajuda a diminuir esses riscos? O principal risco que a gente vê é você perder tudo, é você investir e não ter nada. Esse é o principal risco. O que acontece para a gente mitigar esse risco? As pessoas precisam entender como funciona, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista tecnológico. No financeiro, as pessoas ainda acreditam de investimentos que dão 12%, 20% ao ano, 5% ao dia. Tinha uma Brain Company aqui, que eu até fui visitar, o CEO daqui me chamou para conversar, e o cara, assim, nitidamente era uma coisa que impraticável, né? Era uma coisa que ele estava oferecendo 10% ao mês. Mas quando a gente trabalha um ativo como a criptomoeda, a gente tem que entender que é uma coisa que é volátil, né? Para ser bem simples, porque ele é altamente volátil. E fora isso, o que a gente percebe é que o problema não está na tecnologia. O problema está na ponta final do ser humano. Então, são pessoas que ou acreditam em rendimentos absurdos, vão ficar ricos da noite para o dia, ou pessoas que não tomam cuidado com a sua segurança digital, não tomam cuidado contra ataques cibernéticos. Então, assim, só a título de exemplo, ano passado, um dos maiores tribunais do Brasil foi hackeado. E sabe qual foi o motivo? A pessoa que estava lá clicou no link da Sandy nua, fotos da Sandy nua, clicou no link. E aí foi hackeado todo o sistema da justiça. Eu acho que foi o STJ. Então, assim, o que adianta a gente fazer um sistema que é altamente confiável se a pessoa vai apertar um clique, ele vai clicar no link para abrir um vírus e entrar. A mesma coisa, a gente vê golpes de estelionato, a pessoa ligando para outra, liga para a mãe da pessoa. Eu tenho um caso de pessoas aqui
que receberam o telefone do filho, passou uma mensagem para o WhatsApp para depositar R$ 10.000. E a pessoa depositou porque achava que era o filho. Então, assim, o ser humano precisa sair dessas, o ser humano precisa sair dessa zona de desconhecimento tecnológico. Então, assim, a dica que eu dou para mitigar esses riscos, a pessoa ou ter uma empresa que seja especialista, que confie, ou a pessoa mesmo pega um livro, vai estudar para tentar mitigar, porque o sistema da criptomoeda é muito seguro. Acontece que tem estelionatários que usam esse sistema para enganar. Se for ver o rei do Bitcoin, essas outras pirâmides, eles não investem em criptomoeda. Eles pegam dinheiro e fazem uma pirâmide financeira e não investem, nunca investiram. Você pega e pede para. Se você chegar para qualquer pirâmide dessa e pedir para ver o histórico de transações, eles não têm. E se tem, é fraudado. Você pega, eu quero o histórico do sistema. Eles não conseguem apresentar. Então, são coisas simples que você consegue mitigar. E além dos riscos, quais são os benefícios comerciais que as criptomoedas podem oferecer às empresas? Olha, aí boa pergunta. Os benefícios são uma coisa assim que eu me sinto até um pouco suspeito para falar. Mas vamos lá. Primeiro, redução de custo operacional. Com a blockchain, a gente consegue entender que não precisa de intermediário para você trabalhar o seu ativo. Você pode fazer um P2P. Entretanto, é uma coisa difícil, mas você está como exemplo prático. Um câmbio. Você está lá no Portugal, tem um primo português e você quer mandar, vamos dar o exemplo de US$ 1 milhão. Se você for para o jeito tradicional, o que é que você faz? Você vai para um banco, você chega num banco, você vai para uma mesa de câmbio, a mesa de câmbio ela vai botar a cotação que ela tem do dia, e mesmo assim vai ser a cotação do banco. Você vai pagar uma taxa, vai ser enviado para outro banco lá, o outro banco vai cobrar outra taxa, e aí ele vai receber lá. Com a blockchain, você pode enviar diretamente para a carteira dele. É muito parecido com o Pix. Você pega o Pix da pessoa, você tem o número da carteira da pessoa, a chave privada, já chegou lá. Então, a gente tem uma redução de custos absurda. Fora isso, a gente tem um aumento por exemplo, a gente consegue fracionar o produto ou o serviço. E eu vou dizer outro exemplo aqui, na questão imobiliária, beleza? Eu estou vendendo um apartamento por também R$ 1 milhão e eu estou tendo dificuldade, eu não sei qual é o caminho, não estou tendo cliente, eu posso fracionar esse bem e criar cotas pequenas que conseguem captar pequenos investidores. Bem verdade que hoje o direito imobiliário ele não permite a tokenização de um imóvel, mas ele permite que a renda que você tem de aluguel ou de proveito econômico possa ser tokenizada. Então, como é que funciona? Eu tenho um loteamento, beleza. Sou o Luciano Cavalcante, eu tenho um loteamento, eu quero tocar aquele loteamento. Eu pego uma fração real daquilo que existe, daquele bem, e eu crio pequenas unidades que podem ser negociadas em corretoras. Essas unidades pode ser a partir de R$ 1. Então, você coloca dentro da sua empresa uma receita que possivelmente você nunca iria ter, porque você coloca investidores, você que não precisa de tanta burocracia, nem tanto dinheiro para investir. Por exemplo, eu tenho um projeto aqui de precatório. Como é que a gente faz? A gente compra o precatório com deságio de 30%, beleza? Vamos dar o exemplo de R$ 1 milhão. A gente compra por 700 mil. A gente fraciona aquele precatório de R$ 1 milhão. A gente fraciona cotas de R$ 1.000. Vamos dar o exemplo. Então, de R$ 1.000. A gente cria um SPE, fraciona aquele de R$ 1.000 e vende de R$ 1.000. Vende de R$ 1.000 para cada pessoa. A pessoa vai ganhar quanto no final? Vai botar 700, a gente vai botar 700 e receber R$ 1 milhão. Então, a gente vai ter uma valorização aí. Então, você investe aquele, vamos dizer assim, R$ 700 para ganhar 1.000. E a gente sabe que o governo federal vai pagar. E tem uma data certa para pagar. Então, você está investindo uma pequena quantia para receber mais.
E eu não sou investidor, eu não preciso entrar na Bolsa de Valores, eu não, só preciso ter uma corretora para fazer isso, beleza? Então, isso é outra facilidade. A terceira facilidade é que você consegue monitorar e monetizar outros ativos da empresa, beleza? Como os dados de internet, você consegue, vamos ver aqui, tem a questão de liquidez das empresas. Você vai ter mais um pool de liquidez para você trabalhar. Você trabalha com real, você trabalha com alguns papéis e agora você vai ter ativos, certo? Esses ativos não precisam estar em correspondência com esses outros seus papéis. Então, assim, são coisas que a gente percebe que a criptomoeda, ela só para tentar deixar claro para aquela pessoa que não tem muito familiaridade, é que uma criptomoeda, ela é uma representação virtual de um direito ou de uma propriedade. Então, tudo que a gente vê no mundo real, a gente pode estar levando com uma criptomoeda. E essa criptomoeda pode estar sendo negociada com aquele projeto que é da vida real. Bem verdade que nem todo projeto vale a pena criar uma criptomoeda, certo? Porque, assim, tem pessoas que querem evangelizar achando que tudo vai virar criptomoeda. Nem tudo vai virar criptomoeda. Alguns projetos irão virar criptomoeda e outros não. Então, a gente precisa perceber que o mercado formal e as criptomoedas são uma evolução. A gente percebe que, por exemplo, o real, que é a nossa cédula, ela vai virar uma criptomoeda, já está virando uma criptomoeda. Por quê? Você chega, vou dar o exemplo do real digital. O real digital é o seguinte: o banco pega um depósito bancário, por exemplo, chega um cliente, bota R$ 10.000 em depósito bancário. Ele pega aquele dinheiro e ele cria tokens que representam o valor daquele dinheiro e joga na rede. Então, assim, o dinheiro está lastreado lá, entendeu? Assim como o exemplo que eu dei do loteamento, você comprou uma fração, a fração tem que estar lá no loteamento, entendeu? Então, você compra, você tem um ativo que você pode saber, se você vai saber qual o projeto, você vê, olha, o projeto está ali, está saindo do papel, é uma coisa boa, enfim. Então, é um mercado que se abre de forma mais barata e que você consegue pegar um número bem maior de pessoas. A gente pode estar citando como exemplo o Pix. O Pix, tem muita gente que não tinha nem banco. Você olha que a gente anda na beira-mar, chega lá, a gente paga Pix com coco. Para pagar um coco, você paga um Pix. Então, isso aí é justamente a ideia das criptomoedas. Elas vieram para isso. Elas vão facilitar a vida das pessoas. E em um cenário onde a segurança cibernética é tão fundamental, como que as empresas e investidores podem garantir a segurança de suas transações e ativos criptográficos, né? E também como que a regulamentação está abordando essas questões relacionadas à proteção de dados em transações com criptomoedas. Olha, a criação do Bitcoin e, consequentemente, o blockchain, ele veio justamente, é um dos pilares da blockchain, é o anonimato. Por que o anonimato? Porque a pessoa se reduz a um número, certo? Então, a grande problemática do anonimato foi justamente, primeiro, quando foi as pessoas, como são anônimas, podem estar cometendo crimes, lavando dinheiro e a gente não sabe quem é. Quando é que a gente sabe quem é que está trabalhando? Quando a pessoa sai do blockchain, das criptomoedas, e entra para o mundo dos bancos, do sistema financeiro tradicional. É aí que a pessoa é reconhecida. É aí que os dados existem. É aí que o problema tem que ser consertado. Mas a tecnologia das criptomoedas, ela garante total anonimato,
assim como garante a proteção de dados. Por quê? Porque lá são números binários, são algoritmos. A questão está, as empresas que estão intermediando, elas vão ter que, uma hora ou outra, acredito que já estão fazendo, de assegurar essa proteção de dados dos clientes. É aí que está o gargalo, certo? Então, a segurança do blockchain, assim, eu desconheço algum ataque que não seja por meio dessa parte final. Eu não conheço um ataque que veio dentro do sistema. Por quê? Porque o blockchain é a melhor coisa do mundo? Não. Porque o sistema de blockchain, ela ela é feita de forma descentralizada. Como é que é feito isso? Existem algoritmos de consenso. Então, para você fazer uma transação de Bitcoin ou de outra criptomoeda, você precisa de várias pessoas para validar aquela operação. E fora isso, a transação é feita de forma descentralizada e aberta. Então, se o livro razão do Bitcoin, ele é aberto. Ele não é que nem o banco, você manda para o banco fecha aquela informação para depois ir com a cama de liquidação para compensar aquele dinheiro junto ao Banco Central. Na rede Bitcoin é feito de forma automática para todo mundo. Então, assim, se eu fizer uma operação com você hoje, eu estou fazendo aqui uma operação, mas quem está validando são terceiros. Então, assim, para você hackear isso, você precisa hackear toda a rede. Então, assim, é muito seguro, sabe? O sistema é muito seguro. A questão, volto a repetir, são a ponta final. É aonde você tira aquele seu dinheiro da criptomoeda e bota no banco, bota numa corretora, bota num intermediário. É aí que mora o problema. E a legislação veio para melhorar esse ambiente, esse intermediário, essas empresas que fazem, essas corretoras que fazem isso, elas agora têm punição e têm um ambiente que não é só de facilitar, ele vem cobrar, e o Banco Central, quando quer, ele consegue ser muito rígido. Perfeito. E para a gente encerrar aqui a nossa rodada de perguntas, doutor André, como que o senhor vê o cenário das criptomoedas e a sua regulamentação evoluindo nos próximos anos, né? Quais são as tendências que a gente deve acompanhar de perto, de acordo com a sua opinião? Eu sou muito otimista desse mercado, porque é uma evolução, sabe? E a gente percebe que o dinheiro ele vem evoluindo. Quando eu falo dinheiro, eu falo assim, não só o dinheiro físico, mas toda a questão financeira. Ele vem evoluindo ao longo do tempo. Então, com a criação e o fortalecimento das criptomoedas, a gente percebe que existe um cenário a ser trabalhado em quase todos os setores. E a tendência é uma tokenização da economia. O que seria uma tokenização da economia? É, em vez de você estar trabalhando junto a um capital aberto, numa CVM, você está trabalhando seu token para investidores finais, sabe? Você diminui aquela burocracia, você facilita você operar com as criptomoedas, você facilita o uso da criptomoeda. Então, assim, a gente poderia, de forma bem genérica, dividir as criptomoedas em dois tipos. Uma são formas de pagamento, certo? E a outra são arranjos financeiros, certo? Então, assim, como forma de pagamento, eu não vejo ela a curto prazo com uma tendência a curto prazo, sabe? Eu não vejo isso, porque existe o Pix, existe outras modalidades mais baratas para fazer. Então, ela não tem volta. Isso eu digo para você, você pode estar sendo gravado, pode me cobrar, ela não tem volta. Se você vê os grandes bancos, eles já estão todos tokenizando. Se você vê grandes projetos, já estão todos, porque facilita. Você pode fracionar, você pode comprar, vamos dizer, criar um token. Eu dou o exemplo aqui da questão imobiliária, né?
Você criar, imagina um loteamento, e você joga numa plataforma a 5 centavos o token. Muita gente vai comprar, certo? Então, assim, você abre o leque para investidores, você facilita, né? E a gente percebe que é um caminho sem volta, principalmente quando a gente começar a entrar na questão do dinheiro programável. O que é isso? É você ter contratos inteligentes amarrado com o seu dinheiro. Qual é a grande revolução do dinheiro do real digital, do Drex? Não é ele ser uma criptomoeda. É porque o Drex ele vem a partir de uma rede chamada ERC20, que é da Ethereum, que ele aceita trabalhar contratos e arquivos dentro do blockchain. Então, como é que posso te dar um exemplo sobre isso? Você faz uma programação de pagamento com aquela criptomoeda. Então, isso aí vai trazer maior segurança tanto para o empresário como para o investidor. No Drex, você pode pegar, pronto, eu tenho 10 mil reais de Drex. Vamos criar um contrato para cada mês eu vou te pagando R$ 1.000. A gente cria um contrato inteligente e joga dentro do Drex. Ele vai automaticamente pagando. Então, isso aí traz uma segurança muito grande ao mercado. Então, são situações que a gente percebe que vai facilitar demais para o empresário. Imagina se você tem um contrato inteligente e você, por exemplo, você cria um plano de negócio que a cada fase ele vai liberando dinheiro para os investidores e para os fornecedores. Eu tenho uma grande obra, beleza? Eu vou fazer um porto. Então, assim, vou captar dinheiro. Ó, pessoal, vou fazer aqui um porto. Vou captar dinheiro dos investidores e está aqui o plano de negócio, beleza? A partir de cada momento, eu vou pagando, eu vou distribuindo o lucro para os investidores e vou pagando os fornecedores. Eu faço tudo isso no contrato, certo? Faço tudo isso no contrato inteligente, anexo na rede do blockchain e coloco. E o real digital veio para isso, viu? Ele veio para trazer essa segurança e esse dinheiro programável para o Banco Central. Inclusive, o Campos Neto, ele é muito arrojado em relação a isso. A gente tem um presidente que ele é entusiasta da criptomoeda. Ele, ele vem há muito tempo trabalhando isso. Ele é um cara que tem uma visão muito boa e eu acredito que o futuro vai ser bem promissor para o Brasil. Já tem várias empresas vindo para o Brasil para trabalhar esse mercado do token no Brasil. E agora, para a gente encerrar o nosso programa de hoje, vamos às considerações finais do nosso convidado, doutor André Parente. A palavra é sua. Fique à vontade. Eu queria agradecer a Trends Ceará pela oportunidade. Espero que a gente tenha grandes projetos no Ceará com criptomoedas, né? A gente sabe que esse mercado começou através de alguns golpes. A gente sabe que isso aí é uma coisa que trouxe um grande prejuízo para o mercado sério, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que, ao longo desses anos, a gente vê uma postura muito rígida dos reguladores e, consequentemente, favorece aquelas pessoas que querem trabalhar de forma honesta e querem desenvolver um ambiente de criptomoedas no Ceará. Perfeito. E com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Agradeço aqui a participação do doutor André Parente, que foi nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. E não se esqueça, próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau.
Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.